Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 13, os conselhos de Deus para o seu povo. Nós vamos acompanhar aqui o texto de referência, nós estamos em Deuteronômio capítulo 28. Nós vamos ler aqui, nesses slides que eu vou apresentar, até o versículo 14, que é o que é apresentado pela lição. Mas eu recomendo que você aí, no dia da aula, leia todo o capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, com a turma, leia todo esse capítulo, porque é rico, ele vai falar tanto das bênçãos como das maldições daqueles que não observam a palavra de Deus. Nós vamos ler até o versículo 14, conforme sugerido pela lição, para ganharmos tempo também, mas você aí leia todo o capítulo, vai ser melhor para o entendimento, tá bom? Verso 1, e aí eu destaco no verso 1 e no verso 2, essa partícula se, né? Essa condicionante se. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará sobre vocês todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, tá vendo? Sempre tem uma condicional, se ouvirem a voz do Senhor. A condicionante aqui é ouvir atentamente, verso 1, e ouvir a voz do Senhor. Seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais. Benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendito será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Que maravilha! Em tudo que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu como juramento, se guardarem os seus mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão por cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor. Tem mais uma condicionante aí. Se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviam de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servir. Palavra aqui muito clara, muito direta, e a continuidade desse capítulo vai trazer agora mais versículos falando da maldição daqueles que não atentaram. Então, para essa lição, eu peço que você aí leia todo o capítulo 28. Então você vai perceber na leitura do capítulo 28 de Deuteronômio que mais versículos são apresentados com as maldições. Mas o Senhor quer que nós foquemos nas bênçãos que Ele trará sobre nós, se nós ouvirmos a sua palavra, se nós atentarmos para a palavra do Senhor. Inclusive, na capa desse vídeo, eu coloquei ali um personagem com uma montagem com uma orelha bem grande, né? Desse tamanho a orelha dele. E é justamente assim que o Senhor quer que nós tenhamos. Uma orelha bem grande assim, inclusive 2 orelhas bem grandes, para atentar para a palavra do Senhor, para permitir que ela entre no nosso coração e produza aquele resultado que Ele tanto espera de cada um de nós. Aqui é a nossa verdade aplicada. Para o bem do seu povo, Deus nos aconselha por intermédio
de sua palavra e de líderes levantados por ele. Então Deus tem a sua palavra, que o salmista diz que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E ele também tem líderes, homens e mulheres de Deus, que estão à frente da obra do Senhor, que são encarregados do serviço do Senhor, que são direcionados pelo Espírito do Senhor e que usam e que se instrumentalizam da palavra de Deus para guiar o seu povo. Que nós possamos ser professores, líderes, pastores, que dirigem o povo do Senhor pela palavra do Senhor, para que o povo seja abençoado. O objetivo do Senhor é abençoar o seu povo. Deus deseja abençoar o seu povo. Que nós possamos, então, por meio da palavra, nos alinhar à vontade de Deus e sermos abençoados pelo Senhor. Olha, um momento de oração que eu gosto de destacar também em algumas lições, e nessa daqui está muito especial, porque esse momento de oração pede para que nós estejamos em todo o tempo sensíveis à voz de Deus e às suas diretrizes. Que nós possamos sempre orar, sabe? Porque nós, conforme se aproxima o fim dos tempos, a cada dia o coração do homem vai ficando duro e a palavra de Deus não consegue mais penetrar no coração endurecido. E o Senhor está do lado de fora batendo na porta de corações duros. Mas que nós possamos usar esse momento de oração, orarmos pela classe, orarmos pela turma, orarmos com eles e pedirmos que eles orem durante a semana e durante a sua vida, sempre pedindo essa sensibilidade do Espírito Santo em nossas vidas. A introdução diz assim: o último livro do Pentateuco, chamado de Deuteronômio, contém instruções passadas ao povo por intermédio de Moisés. Essas instruções visavam um viver sábio e próspero para que assim pudessem alcançar a terra prometida. O ponto-chave destacado nessa lição é: Deus sempre instruiu o seu povo nos mandamentos através de líderes por ele chamados, que aí no Antigo Testamento especificamente eram os sacerdotes e os profetas. No Novo Testamento nós temos pastores, líderes cristãos que estão à frente da obra, dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo. Porém, o povo muitas vezes viveu seus próprios caminhos e padeceu, né? Quando os homens deixam de obedecer a palavra de Deus e obedecer homens que estão na direção, homens instruídos que estão instruindo através da palavra de Deus, a consequência é drástica e nós vemos isso durante a nossa caminhada cristã. Muitos e muitas pessoas estão literalmente perdendo a vida porque desobedeceram a palavra de Deus, não cumpriram os seus mandamentos. Tópico número 1, as maldições como sinal de rebeldia, um dos pontos nevrálgicos. E aí eu pesquisei essa palavra, é de uns momentos cruciais, né? Você pode substituir, aí eu substituí entre parênteses pela palavra crucial. Um dos pontos cruciais no livro de Deuteronômio é o capítulo 28, onde descreve as maldições que viriam sobre a vida do povo, caso eles desobedecessem a Deus, vivendo uma vida de pecado e idolatria. Que maldições seriam essas e em que áreas seriam essas? Tópico 1.1, a maldição na vida pessoal. É impressionante que o texto diz que o próprio Deus mandaria sobre o povo as maldições. Estas maldições eram recitadas no Monte Ebal e o povo deveria dizer amém. Está lá em Jeremias 8, 33, 35, isso aí. Estas maldições afetariam a vida pessoal como doença, morte e pestilência, além de suas casas serem dadas a outros e seus filhos se tornarem escravos. A gente vai ver isso acontecendo na prática na vida do povo de Israel, né? Quando eles obedeciam, eles estavam vencendo. Quando eles desobedeciam, eles eram tomados pelas nações. Isso aí literalmente aconteceu com o povo de Israel durante a sua história. É lamentável, mas a rebeldia contra Deus é uma vida pecaminosa deixa legalidades para uma vida de derrota, escravidão e muitas vezes doença. Se quisermos usufruir uma vida pessoal abençoada, temos que abandonar o pecado e nos arrepender diante de Deus. Tópico 1.2.
Então, além da maldição atingir a pessoa, uma maldição pessoal, ela também vai atingir a terra, a maldição da terra. É espantoso dizer isso, mas até mesmo a terra seria amaldiçoada pela infidelidade do povo ao pacto. Resumindo o texto de Deuteronômio 28, do 15 ao 68, que é a parte que a gente não leu lá, né? Por isso que eu recomendo a leitura na classe. Percebemos que as cidades, os rebanhos e os campos seriam amaldiçoados, ou seja, a terra não seria próspera. Que coisa terrível, né? Pois Deus cerraria os céus e a madre dos rebanhos, impedindo assim a fertilidade necessária para o desenvolvimento financeiro. Esta passagem nos mostra como grande é a nossa parcela de responsabilidade para o bem-estar de nossa nação. Devemos orar constantemente para Deus sarar a nação. É promessa de Deus, conforme registrado em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que nós possamos ser esse ponto de equilíbrio que essa terra precisa. Eu costumo dizer que este mundo ainda não foi destruído completamente. Em primeiro lugar, pela misericórdia de Deus. Deus tem estendido a sua misericórdia. Deus tem elevado a sua misericórdia a um nível máximo. Mas está chegando o tempo dele trazer juízo para este mundo, para os homens, para os povos, para as nações. Mas um outro elemento que eu queria destacar aqui, que tem permitido ainda essa terra existir, é a presença dos santos de Deus. É a presença do sal da terra e luz do mundo que somos nós. Por isso que nós, professores, devemos exortar sempre o coração dos nossos alunos aí em classe, porque eles são, sim, espelho para as outras pessoas. As pessoas estarão de olho neles. Os outros jovens na faculdade, os jovens na escola, estarão de olho neles. E é por causa deles lá dentro que aquele lugar ainda é um lugar habitável. É por causa de nós, irmãos, que esse mundo ainda não foi completamente corrompido pelo pecado e pela maldade. Porque há homens e mulheres de Deus que ainda oram, que ainda buscam e que ainda são abençoados por obedecerem à palavra de Deus. Que nós continuemos assim, dando esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio para esse mundo não ser destruído. E a misericórdia de Deus alcançar mais pessoas para serem salvas em nome de Jesus. Vamos fazer aí uma reflexão desta lição. A bênção e a maldição sempre estiveram diante do povo, assim como a vida e a morte, mas cada um é responsável por suas escolhas e, consequentemente, por suas consequências. Essa frase é do pastor João Colenda Lemos. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Cada pessoa vai ser responsabilizada por obedecer ou por desobedecer. Cada um vai ser responsabilizado. Todas as pessoas, quando obedecem, elas atraem a bênção de Deus. E quando elas desobedecem, elas atraem a maldição de Deus. E por causa disso afetam não só a si mesmos, não a si próprias somente, mas afetam a terra também. E por causa disso o Senhor vai requerer de cada pessoa, de cada CPF, vai ter que comparecer diante do juízo de Deus para prestar conta, o apóstolo diz, daquilo que fez por meio do seu corpo, né? O nosso corpo tanto pode glorificar a Deus, como ele pode também desonrar ao Senhor nosso Deus. Que nós, os cristãos, possamos honrar e glorificar ao nosso Deus. Glória a Deus. No tópico de número 2, as bênçãos pela fidelidade a Deus. E aí a gente vai ver nesse tópico agora que existem sim consequências boas, consequências favoráveis, se a gente ficar na presença de Deus, obedecer a palavra de Deus. O Senhor tem coisas boas para nós. Deus não somente falou acerca das maldições, mas também ressaltou sobre as bênçãos que viriam como consequências da obediência por parte do povo. Enquanto o texto enfatiza 54 versículos para a maldição, para as bênçãos são acreditadas apenas 14 versículos, né? O que eu falei lá, a leitura do capítulo 28 no início, é importante você destacar esses 14 versículos, mas também dizer para eles, olha, as maldições estão em 54 versículos.
que a gente possa buscar esses 14 versículos e sermos abençoados. Deus deixou para nós, é presente de Deus, mas exige um preço a ser pago, exige uma renúncia a ser paga e que nós estejamos dispostos a isso. 2.1, bênção que traz exaltação. As bênçãos seriam proferidas do Monte Gerizim e dentre vários aspectos abordava a exaltação de Deus. O texto diz que seriam exaltados entre as nações e Deus colocaria por cabeça e não por cauda, estando em cima e não embaixo. A fidelidade ao pacto de Deus traz bênçãos e abre portas inimagináveis. A nação de Israel experimentou isso na prática, quando Deus, por intermédio de Josué, entrou no território cananeu e destruiu os inimigos diante do povo. As demais nações tinham medo de Israel. É maravilhoso permanecer na presença de Deus e desfrutar do seu poder, que nos faz prosperar. É muito nítido isso. Se a gente lê a palavra de Deus e olhar os textos que mencionam já na criação ali, do início do povo de Israel entrando ali em Canaã, quando eles vão começar a monarquia, quando eles passam pelo período dos reis. Se a gente observar esse período aí em que Israel começa ali como nação, até o período em que eles vão começar a sofrer essa decadência por causa da idolatria, por causa da desobediência, a gente vai perceber que eles tiveram momentos de extrema grandeza, de extrema glória. As nações chegavam a temer a Israel. Um povo tão simples, um povo desprovido de material bélico, um povo desprovido de armamentos poderosos, mas um povo que, quando clamava a Deus, quando estava alinhado com o Senhor trazia pavor das nações sobre Israel. O Senhor trazia espanto para as demais nações diante de Israel. Mas quando Israel tropeçava e caía, o Senhor mesmo usava essas nações contra Israel para castigá-los severamente, para que eles pudessem se arrepender e voltar atrás. O intuito de Deus permitir essas maldições é para que nós possamos olhar e acordar e despertar e voltarmos ao primeiro amor, né? Como diz em Apocalipse. 2.2, a bênção de Deus traz prosperidade. Ser próspero é ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. Possuir bens e riquezas podem garantir bem-estar, mas não necessariamente prosperidade. Aí ele está trazendo aí um trocadilho, né? Que prosperidade é o ato de nós estarmos em comunhão com Deus, estarmos sendo abençoados com Deus. E aí uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, uma pessoa que tem posses, ela muitas das vezes ela tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Essa é a grande diferença aí. E eu destaquei em amarelo aí para que a gente possa pensar sobre isso. Deus prometeu ao seu povo: onde colocassem as mãos seriam prósperos, isso é prosperidade, né? E gozariam da proteção divina contra os seus inimigos. As promessas de Deus se cumprem quando obedecemos os seus mandamentos. Deus tem o prazer de abençoar o seu povo e deseja nos entregar seu bom tesouro. Cabe a nós, como seus servos, primar por uma vida de obediência e total submissão à sua vontade. Paulo diz que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Tópico de número 3, Deus e sua fidelidade ao pacto. Deus sempre se manteve fiel ao pacto. Mesmo que o povo andasse por caminhos errados, Deus nunca mudou, mas sempre tratou com o povo, permitindo que colhessem as consequências de sua rebeldia e vida pecaminosa, mas também usufruíssem das bênçãos quando viviam em obediência. 3.1, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Durante a trajetória do povo no deserto, percebemos alguns momentos de murmuração, incredulidade, rebeldia e idolatria. É bom destacar sempre que a palavra aí, idolatria, é um pecado que Deus mais repreendia a Israel, porque eles estavam num momento de afirmação, de se adaptarem, né? Um povo que viveu escravo, viveu sob a tutela de vários deuses no Egito, agora estava livre e eles precisavam aprender a adorar ao único Deus. Por isso que a idolatria sempre foi muito castigada no povo de Israel.
Porém, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus aplicava a devida justiça, mas também a sua misericórdia em perdoar o povo e prosseguir com o seu projeto da terra prometida. Jeremias chegou a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Temos um Deus justo em nos punir, mas misericordioso e gracioso em tratar conosco, a fim de nos restaurar e nos dar a oportunidade de viver em obediência à sua vontade. Glória a Deus. 3.2, vida ou morte? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande questão que Deus coloca diante de nós. O que nós vamos escolher? Esse tópico, até eu julgo importante você, professor, passar um pouco mais rápido pelos outros tópicos para que você possa, nesse tópico, usar esse tópico para fazer uma reflexão com eles. Cabe aqui até uma dinâmica, cabe aqui até um processo mais demorado dentro desse tópico 3.2, porque é um processo que os nossos jovens estão passando, nossos adolescentes estão passando, eles estão tomando escolhas agora. Eles estão escolhendo com quem vão casar, a profissão que vão conviver, eles estão escolhendo muitas coisas agora, e inclusive escolhendo se vão ser fiéis a Deus ou se vão ser só mais um na igreja. Então esse é um momento muito importante na lição, da gente levar essa reflexão para a nossa juventude. Moisés colocou diante do povo dois caminhos, um de vida e outro de morte e destruição. Antes de morrer, Moisés orientou o povo a escolher o caminho da bênção, e esta escolha não seria difícil de ser executada, pois Deus jamais pediu o que não temos condições de cumprir. Deus conhece nossas limitações. A maioria dos israelitas escolheram o caminho da morte, recusando-se a obedecer a Deus, e por isso pagaram o alto preço da rebeldia. Volto a dizer, você pode passar mais rápido pelos outros tópicos e usar esse tópico. Eu usaria esse tópico para trazer algumas reflexões da vida para os nossos jovens. Eles estão no momento de afirmação. Muitos deles ainda estão na fase de transição da adolescência para a juventude. Muitos deles ainda estão procurando o que vai ser da vida, qual vai ser a profissão, com que eles vão relacionar-se, o que eles vão fazer na igreja, qual vai ser as funções que eles vão ocupar na casa do Senhor. E esse é o momento em que as escolhas que tomarmos vão decidir o nosso futuro. Eu faço parte de uma juventude, e eu posso dizer isso, que eu acompanhei muitos jovens, muitos mesmos, que aqueles que se firmaram com o Senhor, aqueles que se agarraram com Cristo, aqueles que se dedicaram à obra de Deus, eu não conheço um que hoje não esteja abençoado, bem casado, bem empregado, próspero, abençoado em todas as áreas, obreiros, líderes, muitos deles pastores. Mas eu também conheço muitos jovens que naquela época a gente falava, a gente como líder, repreendia, a gente como líder exortava, a gente quando via os líderes que vieram antes de mim, aqueles que vieram depois de mim, muitos líderes exortando, muitos pastores, perdendo às vezes até a paciência com alguns jovens, de tanto exortar e a falta de conversão, a falta de reverência, a falta de aplicação na obra de Deus. E aí passou-se os anos e hoje a gente olha para esses jovens, o que eles são hoje? A maioria não serve mais a Deus, a maioria desanimou da fé, a maioria está com a sua vida pessoal acabada, com a sua vida emocional acabada, estão vivendo uma vida desregrada e afastadas da presença de Deus. Então, vale a pena a gente levar essa reflexão aí para os nossos jovens, porque eles estão diante dessas bifurcações, digamos assim. A gente escolhe um lado e vai rejeitar o outro. Não tem como a gente escolher dois caminhos. Quando a gente escolhe quando a gente opta por um caminho, automaticamente a gente está rejeitando o outro caminho. Quem decide obedecer a Deus, automaticamente está decidido a não desobedecê-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo. Mas em contrapartida, aquele que decidiu desonrar a Deus, não obedecer os seus mandamentos, automaticamente estará debaixo dessas maldições de Deuteronômio, capítulo 28. Nós temos aqui a nossa conclusão: Deus é tão justo que coloca a escolha diante de cada ser humano, porém deixa explícito que as consequências
são bênçãos ou maldições, a vida ou a morte. Quero deixar aqui essas dicas aí para vocês. Você gostou desses slides? Quer mudar um pouco? Quer melhorar ele e usar ele como a base para você fazer os seus? Também eu posso deixar aí, manda um oi para heraldeiras@gmail.com que eu mando esses slides para você. Peça lá que eu te mando, faço questão para que você tenha esses recursos aí. Faço questão que você usa, porque os nossos jovens precisam que a gente use sempre mais e mais e mais os recursos também audiovisuais, tá? Se você precisar da lição em PDF, me manda um oi também, que nós mandaremos a lição em PDF, não só essa que já está encerrando, mas também a próxima, caso assim você necessite. E por falar em próxima lição, ela está para lá de especial. Nós vamos trabalhar no próximo trimestre essa lição que para mim estou muito ansioso para começar a lecionar ela. Nós vamos falar sobre batalha espiritual. Vamos ensinar aos nossos jovens o que é o mundo espiritual. Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural, porque o mundo espiritual é que determinou a criação do mundo natural. Aquilo que hoje nós vemos com os olhos veio daquilo que não existia. Deus determinou a partir do mundo espiritual essa realidade humana e física. Por isso que nós entendemos que o que percorre o mundo espiritual ele é muito maior e muitas das vezes determina o que está acontecendo, o que está ocorrendo aqui no mundo natural. Batalha espiritual. Vamos passar 13 lições aí, ensinando e vivendo e orando e jejuando e buscando e desafiando os nossos jovens a se envolverem com esse tema e serem usados pelo Espírito de Deus. E nós estamos então encerrando essa lição. E aí, se você chegou até aqui, eu quero te lembrar dessa necessidade que nós temos de usar a 13ª lição, o encerramento da lição, para fazer uma chamada mais especial. Se o seu superintendente não fez, se o seu pastor não fez, você professor, pode fazer isso nos grupos da igreja. Coloca lá o tema da lição, coloca lá que vai ser o fechamento, coloca no privado de cada um dos jovens, chama eles, convida eles para essa última aula. Prepare um lanche. Se o superintendente não preparar o lanche geral da escola bíblica, prepare o seu lanche, prepare o seu momento com eles, leve perguntas das 13 lições para eles poderem responder, leva perguntas dessa lição para fechar ali com chave de ouro, presentear eles, leva algumas lembrancinhas. Se você é aquele professor que acompanha os alunos passo a passo, sabe aqueles que não faltam, aqueles que estão em todos os domingos, presenteia eles, aqueles que não faltaram, com alguma coisa, algum mimo, pode ser um chocolate, pode ser uma guloseima, mas não deixe de passar esse momento de você agradecer por aqueles que sempre vieram e também reforçar a necessidade para aqueles que falham muito, para que eles possam estar na escola bíblica dominical. Eu sempre gosto de dar essa recomendação de que você pegue uma revista, uma lição como essa, compre uma, duas a mais, e sorteia no meio deles, presenteia eles, ó, eu vou te presentear, mas eu quero te ver aqui. Principalmente o jovem que falta muito, você vai dizer, olha, eu estou te dando essa revista, mas eu quero te ver aqui. Você vai trazer um compromisso para ele, porque ele está ganhando um presente seu e ele vai se comprometer a participar. E você vai estar ganhando um jovem e esse jovem vai ser habilitado para o reino de Deus e o seu galardão vai estar garantido. Que Deus te abençoe e continue acompanhando aqui o nosso canal, que sempre a gente vai continuar trazendo aqui novidades para que você possa sempre usar aí para melhorar a sua aula, ser mais e mais um professor eficaz, excelente, top, internacional. Deus te abençoe. Até a próxima lição, que já será o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.